Fala pessoal, hoje o assunto é muito quente, muito quente. Eu sou o Davi Dias e eu tô aqui para ajudar você a quebrar o código masculino e nesse vídeo a gente vai falar de nada mais quente do que sexo, sobre os 11 principais erros que as mulheres cometem na cama. Alguma vez você já matou o clima com alguns movimentos sexuais que não saíram muito certo, ou que são simplesmente sem graça, ou até simplesmente chatos? Costuma-se dizer que os homens são fáceis de agradar, e de certo modo isso é verdade. Excitar um cara e levá-lo ao orgasmo é muito mais simples do que fazer a mesma coisa com uma mulher. Mas claro, nunca é tão simples assim. Tá? Os caras, eles têm seus gostos e seus desgostos, assim como as mulheres. Então, alguns deles desses erros, tá? Vão causar nojo imediato para ele, enquanto outros vão acabar desgastando a relação ao longo do tempo, a longo prazo. Então, alguns deles são coisas a serem evitadas para sua própria saúde e segurança em primeiro lugar. O que todos eles têm em comum é que se forem eliminados, isso vai dar um gás na sua vida sexual, cara, monstruosa, tanto para você quanto para ele. Então evita eles e o seu prazer mútuo vai a lugares muito além dos seus sonhos mais loucos. O primeiro é pensar que ele tem que ter uma bola de cristal e adivinhar o que você quer. Todas as mulheres são diferentes, especialmente quando se trata do que elas precisam para atingir um orgasmo. Mesmo que um cara seja um amante experiente, ele não vai saber automaticamente o que você precisa para ter prazer. Isso é, a menos que você diga para ele. Então é essencial se comunicar no quarto. E quando se trata do seu próprio prazer, isso é duplamente importante. Pelo menos no mínimo, a sua respiração e os seus gemidos, eles devem orientar essa pessoa na direção certa e dar pistas sobre o que você precisa. Mas não tenha medo de contar para ele. Apenas se lembre que muitos caras têm um ego frágil, a gente é muito delicado, nesse quesito a gente é muito delicado, então não faça ele se sentir como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada. Simplesmente diz pra ele como que ele pode fazer o que ele está fazendo melhor. Número 2, nunca tomar a iniciativa. Por alguma razão idiota, tá? Muitas mulheres e também muitos homens acham que é dever de um homem iniciar o sexo. Isso está desatualizado, para dizer o mínimo. Então, para não dizer que isso é realmente chato, tá? Então esquece isso. Se você tiver com vontade, não precisa esperar que ele dê o primeiro passo. A maioria dos caras vai ficar totalmente excitado se uma mulher começar as coisas. Deixa ele ainda mais quente e surpreenda. Se vestir ou apenas ir lá e ficar pelada, ou em seguida montar em cima dele, ou simplesmente abre o jeans e começa, manda bala. Ele vai adorar. Número 3, blá blá blá. As mulheres conversando na cama são mais comuns do que você imagina. E não é conversa suja, excitante para tentar melhorar o clima, mas conversa regular. Pergunta para um cara com alguma experiência e ele vai te contar sobre mulheres que falam sobre o seu dia, sobre o trabalho e até mesmo sobre algumas pessoas que tratam a cama como se fosse o sofá de um psiquiatra. Se você não está falando sobre sexo que está tendo, então você não deve falar durante o sexo. Ponto. É isso. Essa é a regra. Número 4, má higiene. Sim, infelizmente, ter má higiene é um erro que os homens e mulheres cometem normalmente no quarto. Felizmente, esse tem um remédio muito fácil. E não é só tomar banho e ficar limpo. Mas, eu preciso dizer que se você escolhe ter ou não pelos, o problema é seu. Mas acredite, dificilmente um cara vai apreciar uma floresta amazônica mal regada lá, beleza? Ou um estilo Bombril, Black Power. Número 5, aceitar demais. Você nunca deve fazer algo com o qual não se sente confortável, mas muitas vezes as mulheres fazem isso. Uma das maneiras mais comuns de fazer isso é quando você está querendo fazer, ou quando ele está querendo fazer sexo sem proteção, só porque ele insistiu. Você nunca deve ter relações sexuais desprotegidas se você não estiver confortável com isso. Isso vale ainda mais se um cara está tentando te convencer a fazer isso sem o preservativo. Se ele não quiser usar o preservativo com você, ele provavelmente não usou um preservativo com as últimas mulheres com quem ele dormiu. Então tome esse cuidado. É o seu corpo e o seu direito de insistir em sexo seguro. Ponto. Número 6, peixe morto. Tá? O que é isso? Algumas mulheres, elas não fazem absolutamente nada durante o sexo, tá? Elas não fazem muita coisa. Elas apenas ficam lá, passivas, estiradas, esperando. E aí tem duas razões pelas quais as mulheres fazem isso. Ou elas acham que é o jeito certo de fazer, tá? Seja devido à experiência passada, ou às normas culturais, ou elas não estão gostando do sexo. Se o seu problema é o segundo, vá devagar, tenta algumas posições diferentes, alguns movimentos diferentes, e se tudo isso falhar, consulta um profissional, de verdade. Se você cair na primeira categoria aqui, você vai estar cometendo um erro no quarto. Primeiro, vai ser melhor para você mudar isso.
tá? Vai te ajudar a controlar o seu próprio prazer e a torná-lo, tá, menos previsível. E, portanto, melhor. E também é broxante para a maioria dos caras ter uma mulher simplesmente deitada lá sem fazer som, sem fazer nada, sem mesmo responder movimento, sem nada. Então não é muito diferente de fazer sexo com uma boneca sexual ou simplesmente se masturbar sozinho, beleza? Os homens, eles sentem prazer em agradar uma mulher. E se ela não se move, se ela, né, diz que não está fazendo, assim, se ela não fala nada, ele não sabe se ele está fazendo certo. Então como diabos ele vai saber o que ele está fazendo ou não está fazendo certo? Tem que falar. Número 7, orgasmo falso. Você provavelmente já leu dicas sobre como ou quando fingir um orgasmo. Não vamos precisar mentir aqui. Aqui está a resposta definitiva sobre quando fazer isso. Nunca. Nunca. Não tem razão nenhuma para fingir. Nem todas as mulheres conseguem orgasmos todas as vezes. Mas isso não significa que elas ainda não possam desfrutar das preliminares do sexo sem clímax. Se você sentir que não vai conseguir ter um orgasmo, assegura pro cara que você ainda gostou e que não era algo que ele fez ou deixou de fazer. Beleza? Se você mente, ele vai estar achando que está fazendo certo. Isso não é legal. Número 8, só você se esforça. Infelizmente, homens são amantes egoístas que dão pouca ou nenhuma importância ao prazer de uma mulher. A maioria. Você nunca deveria aceitar um amante egoísta. Se ele não está se esforçando, então você também não deveria estar. Você pode tentar mudá-lo. Mas se ele não começar a se dedicar mais, pelo menos ao seu prazer, dentro de uma semana, então ele é uma causa perdida. Curto e grosso modo é isso. Então se livra dele para o bem da sua vida sexual. Você pode encontrar alguém muito melhor, vai por mim, acredita. Número 9, amor egoísta. Como acabamos de mencionar, os homens às vezes são amantes egoístas, mas as mulheres também não estão imunes a isso. Você nunca deve ser egoísta na cama. Se ele está fazendo a sua parte para o seu prazer, então você precisa se certificar que também está mantendo o seu lado no trato. Beleza? Relação envolve 2. Número 10. Tratamento silencioso. Diferentes mulheres têm diferentes configurações de volume na cama, tá? Tudo bem, normal. Algumas são barulhentas, outras são silenciosas. O que você não deve ser é muda. Os homens, eles precisam ouvir alguma coisa, pelo menos algum gemidinho, para saber que eles estão agradando uma mulher. Claro, se ele não está agradando você, você deve deixá-lo saber. Mas se ele está acertando todos os pontos certos, você precisa dar uma pista com a sua respiração, com o seu gemido, com alguma coisa. E se você está confortável com isso, com as suas palavras. E número 11, no escuro. Seja devido a problemas com o seu corpo, ou porque vocês acham que é assim que deve ser feito, muitas mulheres só fazem sexo no escuro. Quase todos os homens são visuais, a gente gosta de olhar. Então, é importante que eles vejam o cabelo, o rosto, o corpo, o peito, a bunda. Eles gostam, a gente gosta disso. Pelo menos enquanto a gente está fazendo amor. Homem é visual. Você não precisa manter todas as luzes acesas, mas deve ser brilhante o suficiente para que você possa reconhecer o rosto um do outro. Uma vela, uma luz noturna, uma luz em outra sala, uma porta entreaberta já é suficiente. Com o bônus, vai ter menos confusão quando você puder realmente ver o que está fazendo. Você não vai querer que ele acidentalmente entrasse onde não devia, né? Para fechar, os homens eles são bastante fáceis de agradar, mas certos erros que as mulheres cometem podem tirá-lo do clima mais rapidamente do que derramar um balde de água fria sobre ele. Se você trabalhar duro para agradar ele, ele vai fazer a mesma coisa por você. E evitando esses erros na cama, você pode começar a fazer toneladas de progresso na sua vida sexual. Eu não vou nem perguntar sobre as suas experiências, porque eu sei, tá, que a grande maioria de vocês vai ficar morrendo de vergonha e não vai querer dividir comigo isso, mas eu queria saber se sexo é pertinente para vocês, o tópico sexo é pertinente para vocês. Então, você só precisa dizer que sim, sexo é pertinente, ou que não, você não quer mais saber do Davi falando de sexo nos vídeos, beleza? Sim, eu devo falar de vídeos de sexo, ou não, eu não devo falar de vídeos sobre sexo. E outra, você já sabe que eu tenho uma calculadora de interesse amoroso, o coeficiente amoroso, né? E que pode ser que você já tenha feito, mas se você não fez, eu vou deixar o link na descrição pro caso de você querer descobrir qual que é a sua pontuação no amor, beleza? Beijo grande, muito bom sexo, muito sexo quente pra você, muito orgasmo e, poxa, relações mágicas. E eu te vejo amanhã.